Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 14 de maio. Agora às 11 horas e 21 minutos, Ibovespa registra queda de 2,13%. Os dois últimos pregões não conseguiu voltar para cima de 60 mil pontos. Intensificou a queda após essa primeira hora de pregão, já caindo bastante, fechando abaixo aqui desse suporte que foi montado no intraday, gráfico 60 minutos. A perda da mínima desta primeira hora de pregão, que está em 57.970, potencializa a chance de continuar caindo o Ibov. Suporte intermediário nessa faixa de 58.600, tem até aqui 58.236, mas suporte importante mesmo para o Ibov, para mim, 55 mil pontos, em torno de 55 mil pontos. PETR4, queda de 0,72%, tentando uma recuperação, superação da máxima da primeira hora de pregão, deu uma esticada para baixo, até no gráfico semanal já tem um movimento acentuado de queda, mas suporte importante para esse ativo, ao meu ver, só lá em torno dos R$18,66 a R$17,88 seriam os suportes mais importantes aí para a Petro. Na realidade agora muda um pouco, que é devido aos juros. Aquela está ex-juros no pregão de hoje, teve um ajuste nas suas cotações, então que era 17,88 ali na faixa de 17,69, o que era 18,66 na faixa de R$18,46, 18,50 arredondando, então 18,50 a 17,69 seria a região aí mais forte de suporte para a Petrobras. Tem resistência nesse gap do dia, R$19,33, então o repique de alta pode simplesmente parar aqui. Um dos pontos do repique do dia pode bater no 19,33, não vejo muita oportunidade de compra em cima dessa ação, mesmo com um movimento um pouco afastado aqui em relação à média, porque no curto a médio prazo a perspectiva é de continuidade da queda. Vale 5 que fechou abaixo de um grande suporte na semana passada, 38,33, abriu com gap de baixo, está com queda de 1,26%. É um ativo que em termos de suporte mesmo importante agora só na faixa dos 36,42. Não tem suporte muito importante, o que era antigo suporte 38,31, 38,33 tende a funcionar agora como resistência, uma zona de resistência para uma possível e o mais provável continuidade do movimento de queda em busca de R$ 36,42. Também não vejo oportunidade clara de entrada para compra na Vale 5. OGXP3, não vi nenhuma oportunidade de compra neste pregão. A não ser aí teria que arriscar em ativos em tendência de baixa, que não é o nosso foco. Ativos que estão em tendência de alta, não vi nenhuma sinalização concreta de entrada. OGXP3 fechou mal a primeira hora de pregão, fechou abaixo ali dos fundos anteriores, fechou abaixo aqui dos 13,12. Ao perder a mínima, fechou até o gap lá dos 13,04. Ao perder a mínima desta primeira hora de pregão, potencializa a chance de queda em busca do próximo suporte de 12,70 a R$ 12,60. Então é o mais provável, seria queda caso perca esses R$ 12,98. No momento ela tenta uma recuperação, mas o sinal aqui para baixo foi forte, com volume acima da média. Basta perder essa primeira hora de pregão, a mínima da primeira hora de pregão, para seguir aí seu movimento de queda. Suporte importante, 12,95 e mais abaixo, 12,60. Isso pelo gráfico diário. LLXL3, ação que está em tendência de baixa de curto prazo também, médio prazo. Está em cima da região importante de suporte, na faixa dos R$ 3,00. Mas ali para baixo ela teria, depois dos R$ 3,00, ela tem, na verdade é R$ 3,02,97. Uma região de suporte para essa ação, que é os R$ 3,00 a 2,97. Ela está abrindo aqui abaixo desse suporte, abaixo dessa congestão. Tinha oscilado abaixo no pregão anterior, mas conseguiu se sustentar acima. Só que agora fechou a primeira hora de pregão mal. Observe aqui no G60, a gente consegue ver melhor a perda desse suporte. Ao oscilar também abaixo da mínima da primeira hora de pregão, vai estar já em cima dos R$ 3,00 a 2,97, mas é um ativo que vai apontando para uma queda um pouco mais forte, que pode levar lá aos R$ 2,00 no médio prazo. Um principal indício para isso, fechamento de uma semana abaixo dos R$ 2,00 e esse outro fundo aqui R$ 2,95, seguido de nova mínima, isso ampliaria a chance de queda. Então não vejo também oportunidade clara de compra nessa ação. Está mais voltada para a ponta vendedora do que ponta compradora. BISA 3, que já vinha em tendência de baixa, assim como diversas construtoras, abriu com forte queda, está com queda de 8,76%, belo gap.
fechou aqui abaixo dos R$5 no dia 9/5, não conseguiu mais voltar para cima, apesar da tentativa de ter oscilado acima dos R$5, mas os vendedores não permitiram ela acima dos R$5. E agora, são aquelas questões que eu costumo falar, operar contra a tendência tem esse problema. Você pode abrir no pregão no próximo dia contra um baita gap contra a sua operação, porque você está operando contra a tendência. As surpresas normalmente vêm a favor da tendência. A tendência é de baixo, essa surpresa assim, de gap de baixo geralmente é a favor da tendência, ou você está operando a favor de uma tendência de alta, ou mais, a chance maior de ter uma surpresa é um gap de alta. Pode ser o contrário, mas que estatisticamente ela tende a acontecer a favor da tendência vigente. Então a ação está com forte movimento de baixo, perdendo uma região de suporte aqui no semanal, e depois disso, se essa ação manter o início dessa semana, fechar a semana abaixo de 4,68, fizer nova mínima, ela pode até dar uma congestionada aqui, tentar se sustentar, mas ela abriria um espaço para queda sem muito suporte pela frente. Então, tão mal. As construtoras estão mal, podem até trazer repique de alta no curtíssimo prazo, mas que o cenário geral não é bom, não é. HRTP3, mesma coisa em relação à tendência, gap de baixa forte, está recuperando aí o gap do dia, que abriu com queda lá de superior a 10%, superior a 11%, está dando aqui uma oscilada aí para cima. O primeiro candle fechou acima da abertura, o fechamento foi acima da abertura, o primeiro candle do G60, mas é um ativo que está ok, em tendência de baixa. Já vimos destacado o pivô de baixa dessa ação, esse dia aqui com a chance maior de continuar caindo, confirmou o pivô de baixa e segue com a perspectiva mais de queda. Suportes mais importantes dessa ação já fica ali na faixa 4. Tem um aqui intermediário nessa região de 450 e abaixo 434, que é o que ela está parando aqui. E depois só os R$400 mesmo, onde ela deu uma parada e gerou um fundo e começou a subir. Então a ação também não vejo no curto prazo apropriada para a compra. E por último, RADL3. Para fechar o radar do mercado, RADL3 é uma ação que só subiu, gerou dois candles de indefinição, com perda da mínima do candle dessa estrela cadente aqui, esse candle responsável pela máxima do movimento, máxima da tendência. Tá para gerar aqui um topo duplo. Se ela confirmar esse topo duplo, ou mesmo um pivô de baixa, reverte a tendência de alta de curto prazo para uma tendência de baixa, que seria coerente para uma correção um pouco maior desse ativo em busca da média do semanal, na região dos R$18,46. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.